E aí, gente, como é que vocês estão? No vídeo de hoje, tô trazendo pra vocês mais um desenho insano aqui pro canal. E o desenho de hoje é do Akaza versão humano e versão Oni. E bom, galera, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação. Assim você não perde nenhum vídeo que eu postar. Não esqueça de me seguir no Instagram também, que sempre tem spoiler de desenho e tudo que vai rolar aqui no canal. E bom, é isso. Agora bora falar sobre o esboço. Começando que eu queria fazer essa referência do mangá há muito tempo, porque eu acho em si essa referência muito chamativa e muito bonita. E eu queria muito tempo fazer ela, principalmente porque depois que eu li o mangá, né, eu comecei a gostar mais do Akaza. Eu não vou estar contando nenhum spoiler aqui, porque eu sei que muita gente não leu o mangá, mas é um personagem muito top que antes eu odiava muito. Mas eu gosto bastante das duas formas dele, tanto humano como Oni, então eu decidi fazer as duas como tá na referência, né. Eu comecei fazendo um esboço básico, depois eu fui ajustando, né, de acordo com alguns detalhes, algumas características do personagem, aos pouquinhos. Primeiro eu sempre faço aquele esboço mais grosso, assim, dizendo assim, né, e depois eu vou detalhando, vou arrumando algumas partes que eu não gosto, porque sempre dá certo dessa forma, e até é muito melhor você não se preocupar muito, tipo, se o esboço vai ficar feio no primeiro esboço. Depois você vai lapidando, vai ajustando, apagando, e aí você vai melhorando o esboço até que fique do jeito que você goste. É um jeito que eu sempre faço aqui. E além de ganhar muito tempo, não fica com aquele negócio de perfeccionismo, né, de toda hora pegar a borracha e ficar apagando, porque isso, além de estragar a folha, querendo ou não, vira um vício. Agora, falando sobre a line art, eu fiz uma line art bem simples, mas atualmente eu tô fazendo um estilo bem legal, que é tipo de deixar algumas partes do desenho, tipo alguns detalhes mais finos, e fazer mais grosso, tipo a line art de fora do desenho mesmo, porque dá um contraste melhor, dá um destaque legal. E eu não curto muito fazer aquela line art que ela é padrão, sabe, tipo só tem uma espessura de linha. Eu acho que não fica interessante quando você faz a line art tipo só de uma espessura e não muda, sabe. Eu gosto de fazer algumas partes em específico um pouco mais grosso a linha, e em outras partes, tipo em alguns detalhes, alguma parte específica do desenho, eu faço mais fino. Eu gosto desse jeito, eu acho que fica uma line art bem mais bonita. Porque tem muita gente que confunde contorno com line art. Contornar você tá tipo só passando por cima e sem se preocupar com nada. Line art não. O próprio nome já diz, né? É uma arte. Então você tem que trabalhar direitinho para que você consiga deixar o desenho ainda mais bonito, né? Da forma que você goste. E é isso. E bom, eu queria perguntar pra vocês se vocês estão ansiosos pra terceira temporada de Demon Slayer, né, que vai lançar em abril. Eu tô muito ansioso, inclusive eu quero ver o filme que vai lançar, que vai ser esse mês ainda. Por mais que eu já li o mangá todo, né, eu sei de tudo que vai acontecer. Eu tô muito ansioso pra ver a animação em específico, sabe? Porque assim, eu já recebi alguns spoilers, né, da animação, porque eu já vi algumas cenas que vazaram. E tipo, velho, tá insano mesmo. Eu acho que ainda vai ficar melhor do que o mangá. Eu gosto muito desse arco da Vila dos Ferreiros, né? Acontece coisas muito importantes pra história em si. E acho que tá tipo assim, acho que o meu segundo arco preferido. Acho que o primeiro é o Castelo Infinito, porque é muito bom também, né? Mas eu tô muito ansioso pra ver a animação, as vozes dos personagens e o decorrer da história, até mesmo porque dá pra entender até melhor no anime, às vezes, do que o mangá. Porque às vezes o mangá é muito corrido e no anime eles explicam melhor. Então tô bem ansioso pra poder ver, mesmo que eu já saiba de tudo que vai acontecer, sabe? Bom, partindo agora pra pintura, eu comecei com um tom de marrom escuro, porque a pele do Akaza, né, versão humana, não sei se vocês perceberam, mas eu dividi o rosto dele sem fazer uma line art, só pra delimitar onde é que vai ficar a pele dele humana e a pele dele Oni, que no caso é mais acinzentada. Mas não, é bem acinzentada mesmo. Eu comecei com um tom de marrom escuro, depois eu vi com um tom de canela, e depois eu fui vindo com os 3 tons de rosa claro, que é um rosa claro assim normal, um tom mais parecido com areia, e depois um tomzinho de creme, porque o tom de creme em si eu gosto de passar em partes específicas da pele para dar um efeito de luz legal, sabe? Uma luz mais amarelada. Eu gosto bastante de fazer isso, principalmente quando a pele do personagem ela é mais amarela, igual a do Akaza aí. Uma coisa que eu não tinha percebido isso quando eu li o mangá é que os cílios do olho do Akaza, versão humano, é rosa também, um rosa bem clarinho. Então eu achei o máximo isso, porque tipo, eu não tinha reparado nesse detalhe em específico, e é uma coisa assim, da hora de se ver, porque eu nunca tinha visto um cílio rosa, tipo, em um humano. Eu achava que era só porque
ele era Oni, que era rosa, mas na versão humana, aparentemente, né, é rosa também. E eu achei isso mó da hora. Agora pra pintura do cabelo não tem segredo, né? Eu fui fazendo o tom de cabelo preto, que é bem fácil, você usa no máximo 2 cores assim, cabelo preto é bem fácil de pintar. E dividir da mesma forma da pele. Se eu tivesse feito uma line art de caneta nanquim no meio do rosto dele, ia ficar estranho pra caramba. Então, o que a gente faz? Faz só um degradezinho entre a pele de humano e a pele de Oni, da mesma forma o cabelo, porque fica muito mais harmônico e muito mais bonito. Se eu tivesse feito uma line art ali no meio, ia ficar horroroso. Uma coisa que eu gostei de pintar nessa roupa do Akaza é que eu consegui fazer bastante degradê, porque é uma roupa de 2 cores. Ela começa em um tom de azul escuro, depois vai ficando mais verde, até que fique amarelo. E os lápis da Supersoft são ótimos para isso, porque como eles são mais macios, né, é mais fácil de se fazer o degradê perfeitinho. É óbvio que em algumas partes não ficou tão perfeito assim, né, porque eu acabei usando o Supersoft por último, que eu lembrei que eles são melhores para isso. Mas eu consegui um resultado bem legal. Eu acho que ficou um degradê, uma transição de cor mais natural possível, né, que eu consegui. Agora pra pintura da pele, versão Oni, né, eu deixei algumas partes em branco para poder fazer as marcas azuis, né, da pele dele. E eu utilizei, se eu não me engano, 3 tons de cinza, que no caso é o cinza escuro, o cinza quente para ficar uma pele não muito azulada, e o cinza azulado para que o cinza quente não fique um tom muito de terra, sabe, a pele dele, para poder ficar um tom de cinza padrão, mais como eu posso dizer, mais natural, não ficar nem muito azul e nem muito marrom. E aí foi isso que eu fui fazendo. Eu não gosto muito de pintar a pele cinza, não sei porquê, não acho que fica tão legal assim comparado a um tom de pele normal, mas eu curti muito o resultado que ficou, e principalmente que eu deixei vários brilhos nessa pele, né? E eu curti muito, de verdade, tanto o lado versão Oni quanto o lado humano. Se pá, acho que eu gostei mais do lado versão Oni, né, principalmente da pele, do que do humano. E depois eu fui vindo com um tom de preto para poder fazer essas marcas, que são um tom de azul bem escuro. Aí eu vi com o tom de preto, um tomzinho de roxo para dar uma escurecida a mais, e por último eu vi com um tom de azul turquesa para fazer o tom de azul. Eu gostei bastante de fazer essas marcas, acho que ficou bem homogênea a pintura e ficou um tom de azul bem escuro, sabe? E por último eu vim com um branco só para poder dar uma misturada na pele e ficar mais homogêneo. Para a pintura do olho não tem segredo nenhum, um tomzinho de rosa para fazer os cílios, a pupila, o olho em si é amarelo e o fundo do olho é azul escuro. Depois eu fui fazendo a lágrima, né, saindo do olho dele, que eu gosto bastante de fazer lágrima em desenho, por mais que eu não faça tanto, né, porque não é todo desenho que eu faço um personagem chorando, mas eu acho muito satisfatório fazer. Depois eu fui pintando o cabelo, que eu preferi o cabelo preto, sabe? Eu prefiro mais o cabelo preto na hora de pintar do que pintar cabelo rosa. Mas a transição que eu fiz entre os dois ficou natural, sabe? Ficou legal, eu curti bastante o cabelo do Akaza. Agora pra pintar a faixa, né, do ombro do Akaza, eu utilizei um tom de sépia, vinho, um tom de vinho claro, que é um tom que eu tenho aqui há muito tempo guardado, que se eu não me engano veio na caixa de 60 cores. E tava aqui guardado um tempão e eu decidi usar nessa parte do desenho. E depois eu vim com branco só pra poder misturar mesmo. Agora pintando essa mão aí, que eu não vou falar de quem que é, né? Quem lê o mangá vai saber, porque se eu falar vai dar um spoilerzinho, que é uma personagem que ainda não apareceu no anime. Mas eu tô pintando a pele dela aí. A pele dela é bem parecida com a do Akaza, então utilizei quase as mesmas cores. Pintei a unha dela um pouquinho de rosa, como se fosse um esmalte rosa. E pra poder pintar essa roupa dela, né, eu utilizei alguns tons de vermelho, de fúcsia e de rosa, porque é um Haori rosa que ela usa. E essas manchinhas brancas, em algumas partes que tava com sombra, eu utilizei um tom de cinza, só pra poder não ficar aquela coisa muito branca, sabe? Ficar um tomzinho de cinza nas sombras, pra parecer realmente que tem sombra nessa área também. E foi basicamente isso que eu fiz. Eu deixei também algumas partes da roupa em si, com uns brilhozinhos brancos, pra ficar da hora a roupa. Eu gosto de fazer roupa assim que reflete um pouquinho de brilho. E foi isso que eu fiz em questão da pintura em geral. Agora falando sobre o cenário, eu comecei pintando aos poucos, porque eu tenho esse negócio que às vezes eu fico cansado de pintar cenário e fico enjoado, sabe? Então eu prefiro pintar aos pouquinhos do que fazer uma camada inteira na folha, sabe? Eu prefiro pintar aos poucos, que se eu quiser parar, eu paro ali mesmo, e talvez no outro dia eu continue ou depois.
E aí eu fui trabalhando aos poucos. Utilizei o tom de preto, roxo, azul turquesa e lilás. Acho que foram esses tons que eu utilizei. Não me lembro muito bem porque já faz um tempinho que eu fiz esse desenho. E eu deixei também essas esferas de luz aí. Não sei especificamente o que eu tava na cabeça na hora de fazer esse fundo, mas o importante é que o resultado ficou legal. Às vezes eu faço uns fundos assim que eu nem sei o que eu tô desenhando, mas acaba fazendo sentido e fica um fundo legal. Eu gosto de fundo por causa disso, que tipo, não tem que ter nada específico. Você pode fazer simplesmente um degradê e umas luzes e vários efeitos que tipo, não tem nada de errado nisso, que é só um cenário, né, pra complementar o desenho. Eu acho isso muito legal, que às vezes o fundo em si não precisa nem ter explicação. Você só faz uma coisa aleatória e vê se combina. E como é um lado Oni e outro lado humano, eu decidi fazer o fundo de cores diferentes. Então do lado do Akaza, versão Oni, eu utilizei um tom de roxo, porque na maioria das vezes o tom de roxo é mais utilizado em vilões. Não sei se vocês estudaram essa questão de teoria de cor, mas normalmente as cores roxas sempre os vilões que utilizam, porque ela passa um ar mais tipo de vilão. Não sei explicar direito, mas eu sei o que é. E do lado da casa humana eu utilizei um tom de vermelho indo pro rosa, sabe? Porque ia dar um contraste legal com o roxo, e foi a cor realmente que eu acho que ia combinar mesmo. Talvez um tom de amarelo, mas não sei se ia ficar tão legal. Aí eu fui trabalhando com as camadas, vim com um tom de vermelho escuro, depois com um tom de fúcsia, e quando vai chegando nessas esferas de luz eu fui utilizando um tom de rosa para poder terminar o degradê. E por último, né, eu vim com um tom de branco para poder misturar e tirar aqueles espacinhos em branco e ficar um degradê mais suave. É isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e também do desenho. Não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou, né? Bom, é isso, e agora fique com o resultado final do desenho. Até o próximo vídeo.